O mercado sempre foi muito crítico e até mesmo cético com os bancos digitais e com as fintechs, principalmente no que diz respeito à monetização dos seus clientes. E durante muito tempo podemos dizer que o mercado teve razão, as fintechs tiveram muita dificuldade de serem de fato lucrativas. No entanto, após a apresentação de resultados referente ao primeiro trimestre desse ano, nós conseguimos ver que tanto o Nubank quanto o Banco Inter, que são as duas principais fintechs e bancos digitais do Brasil, começaram a apresentar números interessantes de ROI, rentabilidade e também de lucro líquido. Então fica até o final do vídeo porque hoje eu vou te contar como foram esses balanços do Inter e do Nubank, quais são as perspectivas para frente e também vou fazer uma pequena comparação entre os dois. Tanto o Banco Inter quanto o Nubank surgiram em um mercado que era dominado por 4 ou 5 grandes players, que é o setor bancário brasileiro. E por ser esse oligopólio, durante muito tempo os serviços bancários foram bastante caros e de certo modo também bastante ineficientes. O Inter e o Nubank, assim como outras fintechs, entraram fazendo uma mudança muito grande no setor. O modelo onde acabava com os custos para os clientes e que não trazia agências físicas, havia apenas a conta digital que você acompanhava pelo seu celular. E por conta dessa praticidade, desse baixo custo e dessa eficiência, o crescimento dessas empresas foi e segue sendo exponencial. No último trimestre, o Banco Inter divulgou que bateu a marca de 26 milhões de clientes, enquanto o Nubank já tem mais ou menos 79 milhões de clientes. Mas mesmo com esse crescimento acelerado, tendo muitos clientes, o mercado durante muito tempo foi bastante cético quanto à capacidade dessas fintechs, desses bancos digitais, de conseguirem monetizar a sua base de clientes. Tanto é que o Inter e o Nubank apresentaram vários trimestres com prejuízos. Isso porque o custo do crescimento muitas vezes era maior do que o retorno que esses clientes estavam dando para o banco. Porém, nesse primeiro trimestre de 2023, os resultados desses bancos digitais Inter e Nubank foi bastante interessante, principalmente no quesito que eles eram mais criticados, que é o quesito da rentabilidade. Para se medir a rentabilidade de um banco, nós costumamos olhar para o ROI, o Return on Equity. O Nubank, quando juntando a operação no Brasil, a operação na Colômbia e a operação no México, apresentou um ROI de 11%, o que é um número bastante interessante. Só para efeito de comparação, o Bradesco, que é um grande banco brasileiro, nesse mesmo primeiro trimestre, apresentou um ROI de 11,9%. E o Itaú, que é um banco prime, digamos assim, já há muito tempo mantém um ROI na casa dos 20%. Às vezes varia um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Então isso mostra que o resultado do Nubank foi bastante interessante. E além disso, se nós excluirmos as operações na Colômbia e no México, que ainda são deficitárias, e olharmos somente para a operação do Nubank no Brasil, o Nubank teria apresentado um ROI de 37%. E aí sim, esse número é muito impressionante. Com esse ROI de 11%, o lucro do Nubank no primeiro trimestre ficou em 142 milhões de dólares, o que é um número excelente. Já o Banco Inter, que parece estar um pouco atrás do Nubank nesse sentido de monetizar a sua base de clientes, também apresentou um resultado bastante satisfatório. O Banco Inter apresentou um ROI anualizado de 1,4%. E com isso o banco entregou um lucro de 24 milhões de reais. Apesar de ser um número ainda baixo, esse ROI ele é bastante interessante. Isso porque durante muito tempo o Banco Inter ficou com o ROI próximo a zero ou até muitas vezes negativo. Portanto, esse número um pouco melhor de ROI apresentado pelo Banco Inter, apesar de ainda ser baixo, ele pode marcar o início de uma nova era no Banco Inter, uma era onde o banco consiga monetizar melhor a sua base de clientes e com isso ser mais lucrativo. O Banco Inter, no seu último Investor Day, apresentou um plano cuja principal meta para os próximos 5 anos é atingir um ROI de 30%. Inclusive, aqui no card está aparecendo agora um vídeo onde eu explico detalhadamente como é esse plano do Banco Inter para chegar em um ROI de 30% nos próximos 5 anos. E como o Nubank está conseguindo de fato entregar um ROI próximo a 40% na sua operação aqui no Brasil, eu acho bastante plausível que o Inter também consiga entregar um ROI na casa dos 30%. E esses números de ROI, seja 30% ou 40%, são ROIs muito superiores ao ROI, por exemplo, do Itaú, que é considerado o banco premium do Brasil. Uma coisa que eu também gostei no balanço dos dois bancos foi o índice de eficiência. Quanto menor for o índice de eficiência, melhor.
O Banco Inter atingiu um índice de eficiência de 62%, o que ainda é um índice bastante alto e também está um pouco longe da meta do Banco Inter para os próximos 5 anos, que é atingir um índice de eficiência na casa dos 30%. Já o Nubank apresentou um índice de eficiência de 36,9%, o que é um número bastante interessante. Além disso, o custo de funding desses bancos também está bastante baixo, o que é uma coisa muito boa. O custo de funding, basicamente, é o preço que o banco paga pelo dinheiro. E aí ele pega esse dinheiro e empresta para alguém ou investe em alguma coisa, enfim. Esse custo de funding o banco paga para os seus clientes. Quando tu investe em um CDB do Banco Inter, por exemplo, ele está te pagando 100% do CDI. Então ali o custo do banco é de 100% do CDI. Porém, muitas pessoas fazem depósitos e deixam o dinheiro parado na conta. E aí o banco não paga nada para essa pessoa. Com essa pessoa, o custo de funding do banco é zero. E esse dinheiro estando na conta, o banco pode muito bem pegar esse dinheiro e reemprestar para alguém ou investir em alguma coisa que traga algum retorno. O custo de funding do Nubank está em 80% do CDI, o que é um valor ok, é um bom patamar. Já o custo de funding do Banco Inter está na casa de 66% do CDI, o que mostra que o Inter tem uma base de depósitos mais ampla do que a do Nubank. Ambos os bancos também nesse primeiro trimestre mostraram uma diminuição nas suas despesas, o que também é algo muito bom. E além disso, tanto o Inter quanto o Nubank estão focados em diminuir o custo de servir, ou seja, o custo que o banco paga para servir aos seus clientes. Quanto menor for esse custo, maior é a eficiência do banco e melhor é o lucro que ele vai acabar entregando. Outro ponto que eu também acho muito interessante e muito importante se acompanhar tem a ver com as safras de clientes. Para esses bancos digitais, como é o caso do Inter e do Nubank, quanto mais tempo o cliente está dentro da plataforma, mais esse cliente tende a ser rentável para o banco. Isso porque o cliente começa a ter mais confiança no banco e também porque com o passar dos anos, esse cliente tende a ver uma melhora na sua renda, porque tudo indica que ele vai se formar, vai arrumar um emprego melhor e tudo mais. E isso fica muito claro quando nós olhamos o número de clientes do Inter e do Nubank que possuem mais de um produto do banco na sua carteira. Ou seja, o cara tem a conta digital, tem o cartão de crédito e também tem um consórcio, também tem um seguro, também usa a plataforma de investimentos, enfim. Esse número vem crescendo trimestre após trimestre em ambos os bancos, o que também é muito interessante porque isso ajuda a aumentar a monetização do banco sobre a sua base de clientes. Então, à medida que o tempo passa e esses clientes tendem a ter uma renda melhor e tendem a demandar mais produtos, a receita do Inter e do Nubank com esses clientes também tende a aumentar. Após a divulgação de resultados, tanto as ações do Inter quanto as ações do Nubank performaram e seguem performando muito bem. A ação do Nubank saiu lá dos 4,70 para a casa dos 5,20 e a ação do Banco Inter saiu da casa dos R$8 para acima dos R$12. E as ações do Banco Inter andaram mais do que as ações do Nubank, mesmo tendo um resultado um pouco pior, simplesmente porque o preço da ação do Inter estava muito depreciado. Já o Nubank, desde que foi lançado na bolsa, negocia um patamar de valuation de uma empresa premium, ou seja, existe um prêmio nas suas cotações. Só para efeito de comparação, hoje o Nubank negocia a 6,2 vezes valor patrimonial, enquanto o Banco Inter negocia a 0,7 vezes valor patrimonial. Nessa métrica de preço pelo valor patrimonial, o Nubank está infinitamente mais caro do que o Banco Inter. Até mesmo por conta disso, dessa diferença de múltiplo, o Nubank hoje vale cerca de 10 vezes mais do que vale o Banco Inter em bolsa. E eu sinceramente, olhando esses valuations e olhando os operacionais das duas empresas, eu me sinto muito mais confortável investindo no Banco Inter, que é uma empresa que está mostrando uma melhor operacional agora, que tem ambições muito grandes pela frente, como é o caso daquele plano que eu comentei anteriormente, e que negocia a um valuation extremamente deprimido, inclusive abaixo do seu valor patrimonial. E tu, me diz qual é que é a tua opinião? Tu prefere investir no Nubank ou no Banco Inter? Manda aqui nos comentários. E também não esquece, te inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível e ativa notificações para nunca perder nenhum conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.